Olá a todos e a todas. Espero que estejam todos bem. Hoje iremos falar sobre o nazifascismo, onde o nazismo e o fascismo são ideologias que mudaram o rumo da história. E para entendermos melhor, precisamos ver o contexto depois da Primeira Guerra Mundial, onde esse período ficou conhecido como Entre Guerras, pois a Europa estava literalmente destruída, cheia de crises econômicas, desemprego e fome. As pessoas estavam sofrendo muito com tudo isso e acabaram perdendo a fé nos regimes democráticos, vendo nos regimes extremistas uma forma de levantar seus países das cinzas. Parte dessas pessoas começou a apoiar a extrema esquerda, incentivada pelo comunismo iniciado pela União Soviética, enquanto a outra parte, com medo do comunismo, se aliou à extrema direita. Além disso, esse período teve a crise de 29, que só agravou as crises do mundo inteiro, o que levou as pessoas a desconfiarem do liberalismo. Tá, e onde começa o fascismo depois de tudo isso? Bom, o fascismo começa na Itália, e lembra que eles foram super prejudicados na Primeira Guerra, que tinham mudado de lado e nem sequer tinham recebido as terras que lhe foram prometidas. Então, isso deixou eles em uma crise econômica fortíssima, o que incentivou o nascimento do Partido Fascista em 1921. Ele era liderado por um cara chamado Mussolini, e eles defendiam várias outras coisas, como o militarismo, que é mais ou menos se manter pela ameaça que é chegar às pessoas que têm ideias diferentes das deles. Além disso, um nacionalismo exagerado também é muito presente, com a ideia de que a nação deles é muito superior às outras. Eles também tinham a ideia do Partido Único e o anticomunismo, incentivado pela burguesia italiana, já que eles tinham medo de perder suas riquezas. Outra característica importante é o culto ao Estado e ao líder supremo, por meio de idealizar ele como um herói nas propagandas. O fascismo ganhou muita força em 1922, na Marcha sobre Roma, onde eles organizavam uma passeata para mostrar o poder do partido. Assim, Mussolini foi colocado como primeiro-ministro e logo instalou a ditadura, onde várias medidas foram tomadas, como a perseguição à oposição, o fim dos outros partidos e o Tratado de Latrão, que também é conhecido como a Crista Romana, onde eles consideravam a Igreja o Estado do Vaticano. Com tudo isso, Mussolini conseguiu reerguer a economia da Itália, investindo nas indústrias de base. Além disso, ele também reforçou a exploração nas colônias e implantou o arroxo salarial, que é o congelamento dos salários diminuindo a inflação. E a Alemanha? Bom, lembra que no final da Primeira Guerra Mundial foi criado o Tratado de Versalhes, que culpava ela pela guerra e ferrava ela de todos os jeitos? Bom, por causa disso, ela ficou muito fraca, nadando no desemprego e na inflação, com a política totalmente louca. Assim como na Itália, as pessoas estavam perdendo a fé na democracia, o que deu forças para que o partido nazista crescesse. Eles tinham crenças quase iguais às dos fascistas. A grande diferença era que no nazismo eles defendiam a superioridade racial, onde a raça ariana seria superior. Além disso, eles tinham ódio contra a minoria, como homossexuais, ciganos e judeus. Em 1923, eles tentaram dar um golpe de Estado, porém falharam, o que resultou na prisão de Hitler, onde na prisão ele escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta, traduzido, em que ele reuniu todas suas ideais antissemitas e contava seus planos para reerguer a Alemanha, se vingando de todos que fizeram sua nação sofrer. Ao sair da prisão, Hitler
e suas ideias absurdas ganharam muita força, porque nesse tempo teve a crise de 29, lembra? Que derrubou a Bolsa de Valores de Berlim como consequência. Com a economia alemã cada vez pior, o partido nazista ganhava cada vez mais apoiadores. Com isso, Hitler se tornou tão popular que se tornou chanceler da Alemanha. E de primeira listar a ditadura nazista. Nesse tempo, houve um incêndio super suspeito no parlamento alemão. Provavelmente provocado pelos próprios nazistas para culpar os comunistas. E assim foi declarado o estado de emergência. Com essa desculpa, ele conseguiu dissolver os sindicatos de esquerda. Passou um tempo e quando o presidente da Alemanha faleceu, Hitler aproveitou para tomar o lugar dele e daí declarou o Terceiro Reich, onde ele acabou com todos os outros partidos e promoveu a queima de livros. Que todos os livros que fossem ameaças ao regime em áreas públicas. Além disso, ele investiu também em propagandas para que as pessoas enxergassem ele como um deus. Além disso, ele promoveu também as Olimpíadas de Berlim para provar que a raça ariana era superior aos demais. E como ficavam os judeus nessa situação toda? Bom, para os nazistas, eles eram povos impuros e com as leis de Nuremberg, eles foram aos poucos perdendo seus direitos e empregos. Os judeus, eles eram obrigados a usar uma estrela de Davi no braço, para poderem serem diferenciados dos arianos e não usarem as mesmas estruturas que eles. Além disso, eles eram ridicularizados em filmes da época e alvos de discurso de ódio. Voltando ao Hitler, pelo arrojo salarial, ele conseguiu levantar a economia do país e aproveitou para descumprir o tratado e passou a investir muito forte na força militar alemã. Até aí, estava tudo perfeito para ele, até que ele decide invadir a Polônia e aí começa a Segunda Guerra Mundial. Só que isso daí já é assunto para outro vídeo. Obrigado, espero que tenham gostado.